E nós temos que estar atento às revelações através da palavra de Deus para nossas vidas, porque ela vai nos dar entendimento e compreensão. Amém? Êxodo 32, versículo 31. Olha o que a palavra nos diz. Aconteceu algo antes desse versículo, mas vamos do 31 em diante, que diz assim: Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Amém? Até aqui. Aleluia. Nós sabemos que Moisés, aquele homem de Deus, separado por Deus, que saiu de uma terra que era idólatra, né, a parentela, e ali afastou ele, e ele veio por Deus com o intuito da vontade de Deus de livrar o povo, e ele estava à frente de um povo, e Deus tinha uma intimidade com ele. Ele foi escolhido para algo tremendo, para acontecer no meio do povo de Deus. E assim Deus vai escolhendo pessoas para guiar o povo, para direcionar o povo diante da verdade, através da palavra de Deus, através da vontade de Deus. E é interessante, né? A Bíblia fala que Moisés também era um homem ali qual Deus falava com ele, face a face, não dele ver a face de Deus, mas assim a presença através da sarça. E outras qual Deus falou com ele tremendamente. Deus não ia outro, ia direto a ele, falava com ele. E está dizendo aqui algo aconteceu, né? Que Moisés, o 31 voltando, o Senhor disse: Olha, esse povo pecou com um pecado grande. Olha como é tremendo. A pessoa, né? A gente ouve muito aquela frase e a pessoa confunde no modo de ouvir a frase. Pecado, pecadinho, pecadão, tudo é a mesma coisa. Pois eu te digo que não é a mesma coisa. Amém? Tudo é pecado, mas nem todos os pecados têm a mesma pena. Aqui está dizendo que o povo pecou com um pecado grande. Foi uma abominação diante de Deus. E tem pecados que não é para a morte, e tem pecados que levam à morte. Amém? É porque o pessoal cria umas frases e a gente acaba indo atrás, não é bem assim. Pecado é pecado, agora e a consequência? A consequência do pecado é a mesma de um crime. Tem vários crimes, tudo é crime, mas as penas não são diferentes. Assim Deus é, porque Ele é justo. Amém? A pena sempre vai ser diferente. Aqui porque falou, pecou com um grande pecado, ou com um pecado grande. Aqui está explícito o qual foi esse pecado do povo. Ao qual o povo, né, quando Moisés subiu lá, diante lá do monte, diante de Deus, e demorou, e eles acharam que demorou. Moisés para ele já tinha morrido, que ele ficou lá um tempo muito grande, e resolveram arrumar algo para adorar. Aleluias. Eles arrumaram algo para adorar e ficaram insistindo, mas não foi todo o povo de Deus. Foi uma parte do povo de Deus que foi tirado do Egito, que quis algo para adorar, algo visível para adorar. Aleluias. E ali pediram para fazer um bezerro de ouro, para que eles adorassem aquele bezerro de ouro. Olha como a falta de conhecimento destrói o povo de Deus. Porque quando eles pediram para fazer e aquilo foi levantado, e Deus viu, e Deus deixou fazer.
Deus já viu o que eles estavam fazendo, porque Deus fez todas as coisas. E ali conseguiram fazer um bezerro de ouro, derreter os ouros, começaram ali, montaram um bezerro, começaram a adorar, se prostituir naquele bezerro, começou a entrar em êxtase naquele bezerro. E depois de um tempo, né, Deus falou com Moisés lá em cima e falou que o povo estava pecando. Desce depressa, Moisés desceu, só que ele já estava com as tábuas, ele já estava com os mandamentos de Deus, as leis de Deus segundo a vontade para a salvação de um homem, eram aqueles mandamentos, porque os mandamentos de Deus, ele veio para livrar o homem da morte, para direcionar o homem ao caminho que ele deve andar, porque segundo os mandamentos, ele iria bem, amém? Segundo os mandamentos de Deus, se nós seguíssemos, se ele tivesse seguido, nós vamos ir bem diante da presença de Deus. Mas eles não esperaram a resposta, simplesmente ele fez algo e começou a adorar. Eles deixaram de adorar um Deus para adorar algo que foi feito pelas mãos deles, amém? Em vez de adorar aquele que formou o homem, ele começou a adorar aquele que o homem formou. E isso, diante de Deus, é como um pecado, né, de idolatria, idolatria com pecado de feitiçaria, porque eles começaram a idolatrar o bezerro, aquilo que não tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala, tem patas, mas não anda, algo que é paralítico, parado, mas o nosso Deus, ele vê, ele ouve, ele escuta, ele se move a nosso favor. E aquilo ali para Deus foi, Deus falou com Moisés, mas Moisés, que sempre ele pedia pelo povo, ele sempre intercedia a Deus pelo povo, mesmo errado, ele falou, olha o que ele falou para Deus, aleluia. Mas Deus não deixou ele sem resposta, porque Deus não deixa o servo sem resposta, amém? Nós somos um simples servo, não somos Moisés, jamais seremos como ele, mas não se esqueça que o Deus de Moisés é o mesmo Deus nosso, que também não vai nos deixar sem resposta. Ele vai ter resposta para as coisas mais simples e aquelas mais complexas, mas Deus tem a resposta para nós. Agora, nós queremos a resposta de Deus, nós temos que querer a resposta de Deus, por isso devemos clamar a Ele, se prostrar diante dEle, se humilhar aos pés dEle. A resposta vai vir no seu tempo adequado para cada um de nós, amém? E aqui nós vemos que Moisés ainda tentou, né? Aleluias. Moisés no 32 diz assim, Êxodo 32, versículo 32, agora pois, perdoa o seu pecado. Moisés tinha intimidade com Deus, por isso que ele falava dessa jeito. Agora pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro. Olha só, o nome de Moisés estava escrito em que livro? Livro da vida. Moisés pelo povo falou, então me risca do teu livro, ou seja, quem é riscado do livro da vida, não tem direito à glória de Deus, não tem direito às moradas celestiais, a nova Jerusalém, não tem direito de um dia estar diante da presença do Pai e vê-lo como Ele é. Hoje não podemos, mas vai chegar um tempo que nós vamos estar face a face com o nosso Deus, amém? Nós não vemos Ele pessoalmente, mas nós vemos o agir dEle, o poder dEle, a presença dEle, nós vemos o resgate dEle, a transformação que Ele faz, os sinais do prodígio, maravilha, em nome de Jesus. Nós não vemos isso acontecer? Nós vemos, nós sabemos que acontece e chega até a nós. E Moisés pediu, mas saiba que Deus é um Deus justo, amém? Ele é justo e sempre será justo, e justiça Ele fará. Deus não vai tomar o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Não é por Moisés ser um servo ungido, escolhido, usado tremendamente por Deus, que Deus vai ser injusto porque Ele está pedindo ou deixando de pedir, amém? Deus vai ser justo. O que Ele fala para Moisés? Moisés estava com o nome escrito e ele tinha o direito de estar com o nome lá, porque Deus falou para ele. Olha o que Deus falou para Moisés no 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Amém?
Olha como é que é tremendo. Deus, por isso que Ele nos ensina. Por isso que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos guia pela vereda da sua justiça. Amém? Ele nos ensina a ser justo. Amém? Porque o justo florescerá, resplandecerá. Amém? Aleluias. E ali nós vemos que Deus mostrou para ele: olha, Moisés, eu só posso tirar aqueles que for contra mim. Ele não pode botar aquele no livro se não é com ele. Também ele não pode tirar aquele que é com ele. Amém? Por isso que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Porque quando nós aceitamos Jesus, aquele que está no Filho está no Pai, aquele que está no Pai está no Filho. Amém? Então nós vemos que a nossa vida há uma transformação quando nós decidimos na nossa vida aceitar o Filho dele como Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Mas eu fazia isso, eu fiz aquilo, como que eu vou agora, se eu já fiz tudo contra? A palavra de Deus diz que no céu uma festa, há uma grande festa para um pecador que se arrepende do que por mais de 1000 que já estão salvos, amém? Por que isso? Porque aqueles já estão separados, mas aquele que veio, aquele que se arrependeu, é um motivo de grande festa. Lembra daquele jovem? Largou o pai, gastou tudo, voltou numa miséria e o pai fez maior festa. É assim que se refere o reino de Deus. Muitos se desviam, mas quando voltam, conseguem voltar a uma grande festa no céu, e com certeza uma grande tristeza no inferno, porque eles perderam aqueles que ele achava que tinha dono, achava que ele era dono daquele e não era, porque Deus liberta, Deus muda a história. Deus ele é tremendo. Aleluia. Quando ele diz no 34, vai pois agora, conduz este povo para onde eu tenho te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti. É por isso que quando você sair, sempre peça: Senhor Deus, acampa os teus anjos ao meu redor, vai à frente a nossa retaguarda. Sabe por quê? O anjo recebe ordem a nosso respeito, é para nos guardar e para nos livrar. Amém? Os anjos, tem anjo que traz as bênçãos, mas em meia batalha, e esse mundo do jeito que está, nós precisamos que aqueles anjos que pelejam por nós. Amém? Que nos dá o livramento, porque você não sabe se vai voltar quando você vai. Você não sabe nem se vai levantar quando deita, quanto mais ir lá fora e voltar. Mas Deus te garante. Ele, quando envia o anjo, não há nada que possa superar. Quando Deus envia o anjo não vai perder a batalha por você, ao contrário, ele vai te guardar com certeza. Você vai ir e vai voltar, o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Por quê? Porque Deus, quando envia o socorro, Ele não vai enviar um socorro para você que tu vai perder. Ele vai enviar algo que você vai vencer, que tu vai conseguir, que tu vai ficar de pé. Amém? Deus, Ele é tremendo. Agora, quando Ele fala aqui, porém no dia da minha visitação, tem uma diferença. O dia da visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Nós sabemos que houve uma separação. Ali naquele momento, aquilo desagradou a Deus, mas não foi todo o povo. E ali falou assim: quem é do Senhor vem para cá, e quem não é fica do lado de lá. A história, se a gente ler a Bíblia, ou quem já leu, já conhece a história. O que aconteceu naqueles dias. Foi algo tremendo que aconteceu. E o que Deus fez com justiça. Porque aquilo se tornou abominável aos olhos do Senhor. Amém? Dali, provavelmente como estava crescendo, aquilo ia ser pior. Aquilo ia piorar. Sabe como é um terremoto, ele começa meio fraco, a escala vai aumentando, ele vai piorando, não é isso? Ele vai destruindo umas coisas. E aquele que já se levantaram contra Deus, se abominaram contra Deus com aquele bezerro, ele só ia criar mais, eles iam trazer mais as pessoas que estavam na direção correta, e ia envolver, como envolveu muitos, a estar pecando diante de Deus.
Quando o povo de Deus tem que atrair o povo para conhecer a verdade, para que a verdade vos liberte. E nós vemos ali que Deus abriu aquela terra, mas engoliu tanta gente. É como se fosse um terremoto. Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder para fazer e para desfazer. E aquele povo, aquela parte daquele povo foi toda tomada ali, engolida pela terra. Amém? Porque Deus visitou o que eles fizeram. E nós observamos que Deus, Ele é amor, Ele é fogo consumidor. Jesus, Ele veio para mudar a história. Algumas coisas o Senhor, né, pelo esse amor, pela essa misericórdia do Pai, de enviar o próprio Filho para nos resgatar e salvar, porque a gente havia se perdido. A gente pode observar que Jesus, Ele veio dar as boas novas do Pai aqui na terra, como uma esperança de tudo que está ruim na tua vida. Jesus fala: tenha esperança, porque a promessa do Pai, ela é eficaz e poderosa para se cumprir na nossa vida. Ou seja, é uma esperança que tu tem naquele que tem o poder para fazer acontecer na tua vida. Tu não está em esperança em algo que é limitado. Quando você espera no Senhor, quando você espera na provisão de Deus, você está esperando naquele que tem o poder e nada pode impedir. Porque Ele não é limitado, Ele é o Deus do impossível, amém? Se a gente esperar no homem, seja qual for ele, pode ser o mais poderoso, o mais forte, o cientista, dono disso, dono daquilo, ele sempre será limitado, porque ele foi feito, foi tirado do pó da terra. Mas a gente está se referindo àquele da glória, que fez todas as coisas, que tem o poder. Então não deixe nada te induzir para que naquele dia que Ele nos visitar, a gente venha ficar de fora. E a idolatria ainda tem muito no Brasil, nos países afora, tem muita idolatria. Idolatria é você trocar a glória do Pai pela a glória de uma imagem. As pessoas às vezes não têm noção do que é adorar uma imagem. Consegue ficar nesse engano, quando tem um Deus vivo para adorar. Mas sabe o que é triste? Às vezes tem a verdade na mão, mas não lê, não conhece a verdade não liberta. Se lê a Bíblia, se pegar a palavra de Deus, vai ver que a Bíblia vai falar a respeito disso. A Bíblia vai revelar o que é e o que não é, o que devemos e o que nós não devemos. E aquela morte de muitas pessoas foi por causa da idolatria. Até hoje muita gente morre com a idolatria. Primeiramente, que a idolatria já mata a tua fé em Deus. Primeira coisa que mata, se você idolatra aquilo, a tua fé está naquilo. Aí a tua fé em Deus já está morta. Além de estar morta, desagrada a Deus, porque você faz troca. Lembre-se, Deus é invisível, mas Ele é bem real nas nossas vidas. Aleluia. Deus, Ele faz com que a gente perceba que Ele é verdade na nossa vida. Por isso tem a cura, tem a libertação, tem muitos agir de Deus para mostrar que Ele é verdadeiro. Ele não vai deixar, você não vai ter dúvida dele. Se você quiser conhecer a verdade vai te libertar, amém? A verdade vai te libertar. Você tem que querer, você tem que persistir, insistir, como foi falado. Não é fácil, mas também não é difícil, porque a fé é que mantém o crente de pé. Porque a fé em Deus nos leva além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. A fé nos leva a ver algo naquele grande dia que aqui na terra nós não vamos ver, ninguém vai ver, mas diante de Deus, na glória, nós veremos. Moisés tinha muita intimidade com Deus. Ele falou: Senhor, deixa eu ver a tua face. Olha a intimidade de Moisés. Ele disse: Senhor, Deus, deixa eu ver a tua face. Não é qualquer um que fala isso para Deus. Tu vê que na Bíblia não é qualquer um. Pedro era muito ousado. Jesus é o Senhor, então diga que também ande por cima da água. Ele foi. Mas depois botou dúvida, começou a afundar, lembra?
São poucos os que foi de encontro. E Deus mostrou, Jesus mostrou, sou eu mesmo, vem. Ele andou, mas depois começou a ficar com medo. Tem gente que vai na presença de Deus, anda, depois começa a ter medo, começa a ter temor e começa a afundar, naufragar a fé. Aí aquilo que está crescendo nele começa a decair, a vontade vai caindo por terra por causa do medo, por algum tipo de tribulação. Essa do vírus é uma tribulação. Temos que vigiar, temos que tomar conta sim, mas medo? A tua vida é de Deus. A nossa vida pertence a quem? A Deus. Se você entregou a Jesus, a Deus ela pertence. Você se torna filho, herdeiro. Quer dizer, o que tem lá, a ti também pertence. E Moisés quis ver. Moisés conversou tanto com ele que ele falou, eu converso tanto com ele, eu quero saber como ele é. Mas lembre-se que Moisés também foi tirado do pó da terra. E o resplendor de Deus é da glória. Lá no 33, 20, diz assim, Êxodo 33, 20. Aleluias. Vamos ler do 18 ao 20. Então ele disse, Moisés, a Deus, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse, Deus, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Amém? Aqui está dizendo que Deus ele pode, o que ele determina está determinado. Amém? Se ele quiser ter compaixão, se compadecer de ti, vai, e ninguém pode impedir, porque ele é Deus. Amém? Se ele quiser ter misericórdia de vocês, são as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ele tem, não tem quem tire, porque ele é Deus, porque ele determinou. Amém? Mas diz assim, ele disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e verás. Você está vendo por quê? Nós não podemos, esse corpo, ele jamais pode ver a face de Deus. A glória que ele falou aqui é ver a face de Deus como ele é. Ele falou, homem nenhum pode ver. Se a gente visse, a gente estava tudo fulminado. Porque a santidade, a glória do Pai, esse corpo, que precisa ser transformado, não foi ainda. Deus nos fala e tem uma promessa, que estaremos diante dele um dia, mas com um corpo transformado. Se ele é transformado, não é mais isso. É um corpo irrepreensível. Esse vai poder estar diante de Deus, um corpo espiritual, assim como os anjos. Amém? Então, se alguém dizer, eu vi Deus face a face, não viu, é mentira. Eu não sei que tem pessoa que diz, né? Não sei se já disseram isso, não sei se eu já ouvi isso. Ninguém pode ver, homem nenhum pode estar de frente com esse Deus. Você vê que quando você tem uma certa visão, quem tem, vê uma luz branca. Quando chega a ver alguns, talvez os anjos, mas Deus não. Deus não. Amém? Ele falou para Moisés que Moisés queria ver algo que não tinha condição de ver. Agora, quando ele quer, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz. Ele é Deus. Ou seja, ele pode todas as coisas. Amém? Então vamos estar atento, né? E não deixar que as coisas que sobrevêm sobre a nossa vida prevaleça, permaneça. Vamos buscar o conhecimento da verdade, porque não importa o que tu é, importa o que tu vai ser. Amém? Porque, mas eu sou assim. Não tem problema, desde que você se volte para o Senhor. Amém? O importa não é o passado. Deus, ele revela o presente. Deus, ele faz o presente ser diferente do teu passado. Amém? Ele começa a moldar e fazer um presente novo na tua vida, para que nós possamos estar diante das bênçãos do Senhor e não das maldições. Amém? Que Deus venha a cada dia a nos fazer
entender e compreender. Peça sabedoria ao Senhor, que Ele vos dará. Sabedoria para a glória dEle. Amém? Sabedoria não para que vejam você, mas para que veja o Senhor na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Bendito, glorioso é o nome do Senhor. Aleluia.